Bom dia, meus amados irmãos, amigos, a graça e a paz do nosso bondoso Deus e o amor maravilhoso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo possa superabundar em nossas vidas, para que sejamos edificados, tudo para a honra e glória do nosso bondoso Deus e Pai. Dando continuidade aqui à nossa lição, hoje, terça-feira, como sempre, temos mais duas perguntas, a pergunta 5 e 6, do tema desta semana, falando do testemunho de Jesus, o testemunho superior de Jesus, né? E na pergunta 5 nós temos aqui o seguinte questionamento: os religiosos judeus gostavam da glória dos homens? Será que realmente eles amavam receber a glória dos homens, né? Será que eles não eram homens espirituais, né? Que enxergavam que a glória só pode vir da fonte de toda a glória, que é o Pai? Será que eles não enxergavam assim? Ou os corações deles estavam tão mundanizados que o que eles queriam mesmo era a glória dos homens, né? E a glória dos homens a gente sabe quais são. Mas vamos lá o texto. O texto está em João capítulo 5, versículo 43, quando Jesus diz assim para eles: eu vim em nome do meu Pai, e não me recebeis. Se outro vier em seu próprio nome, a esse recebereis. Olha, meus amados, Cristo está dizendo para eles aqui, revelando, né, o verdadeiro caráter deles. Eles gostavam muito de receber glórias uns dos outros. A bajulação do homem, né? E olha, meus amados, como é perigoso nós vivermos no meio das bajulações, aquele povo que gosta de receber glória, aquelas pessoas que gostam de ser chamado de doutor, de pós-doutor, que faz questão de assinar no rodapé das suas pregações, dos seus artigos, dos seus vídeos, o doutor tal, o PhD tal, o presidente tal, né? Aí tem um posto, né? Aquele posto ou aquele título, né? Um posto ou um título que os homens temem, que os homens cobiçam, que os homens almejam, porque aquele posto, aquele título, significa dizer que ele é louvado, que ele é respeitado, que ele é temido, que ele é um vencedor, pelo menos aos olhos dos homens, né? Aos olhos dos homens cobiçosos é um vencedor, porque tem muito dinheiro, porque é famoso, porque tem influência sociopolítica e daí por diante. Essa é as honras que os homens conseguem aqui neste mundo. Mas esse tipo de honra é a honra que realmente satisfaz as maiores necessidades do espírito do homem? Ou esse tipo de honra que os homens buscam abre um buraco no coração dele, na mente dele, fazendo com que, ao invés de preencher esse vazio que o homem tem, só aumenta? Olha, são tantos testemunhos ao redor do mundo de pessoas, né, que se sentem completamente vazias. Quantos milionários, quantos famosos não morreram de overdose? Quantos jovens que atingiram um sucesso mundial por uma música, por um filme de Hollywood, e aí se embrenharam nas drogas, e uma vida de escândalo, vive de um desequilíbrio mental, emocional, né? Ora, se a fama, a glória dos homens, se essa coisa do louvor dos homens fosse realmente algo bom, não teríamos tantas pessoas, né, em situações de
emocionalmente destruídas, com depressão, com ansiedade, vivendo à base de drogas, né, de remédios e drogas, né, porque realmente foram enganadas por essa coisa do homem. E aí Cristo revela naquele momento para eles, que se diziam ser os grandes líderes religiosos, homens espirituais, tutores do povo, professores do povo, aqueles que tinham a grande missão de educar o povo no caminho do Senhor, que assumiram essa responsabilidade e testemunhavam que tinham essa responsabilidade. Infelizmente, o que eles amavam mesmo era receber a glória uns dos outros, né? E aí Cristo diz bem claro, olha, quem é o mais famoso entre a gente? Quem é que tem mais glória? Vocês que estão sendo enviados por um pobre coitado, o sumo sacerdote lá do Sinédrio, que vai morrer, é um homem comum, que tem seus medos, suas dúvidas? Ou eu, que sou enviado diretamente do meu Pai, né? Do Deus Todo-Poderoso. Eu venho em nome do meu Pai. Você vem em nome de quem? Cristo não está dizendo exatamente desta forma, mas se eles refletissem um pouco mais, eles iriam entender que ninguém ali tinha tamanha honra, tamanha glória, tamanha autoridade e poder quanto o próprio Jesus Cristo. E eles estavam ali para reprovar Jesus Cristo, porque Jesus Cristo não queria dar glória a eles e nem receber a glória deles. Ou seja, se vender para eles, para que eles pudessem dar as migalhas das glórias que eles tinham para dar. É assim que o homem faz. Se você me der muita glória, aí eu devolvo essa glória para você, mas devolvo em migalhas. Isso é muito importante, esse entendimento, porque esta mesma prática, por não entendermos essas mensagens espirituais, a igreja evangélica de hoje, as outras religiões, mas eu quero me deter principalmente na igreja evangélica, porque a gente fala primeiro da gente, né? O mundo não enxerga a gente como evangélicos, então pronto, vamos falar primeiro da gente, não vamos falar dos outros não, da gente. Gosto de falar do público evangélico, porque as pessoas me enxergam como um evangélico, né? Pois bem. Então, como acontece hoje nas igrejas evangélicas? Você já foi numa igreja onde o pregador daquele dia subiu lá no púlpito para trazer a mensagem, né, a mensagem principal, e aí veio ali o pastor local ou uma liderança local e pegou o microfone e passou ali uns 5 minutos falando do currículo daquela pessoa que vai pregar, dizendo que ele é um doutor, que ele é isso, que ele é aquilo mais e tal. Ou seja, porque é uma exigência do mundo. Uma palestra numa faculdade, eles fazem isso. Uma palestra num clube de história, num clube onde as pessoas vão falar, vão levar uma palestra, eles fazem questão de exaltar aquele título, né? Mas dentro de uma igreja, onde todos são iguais e o único que está ali para ser adorado é Deus, né? Através de Jesus Cristo, nosso Senhor. E aí o povo continua exaltando essas pessoas, dizendo, olha, esse aqui é o doutor tal, usando as práticas do mundo para fazer dentro da igreja. Ora, isso não cabia uma séria reflexão entre nós? Como é que diante de Deus a gente começa a exaltar um homem? Para que as pessoas tenham o respeito, reconheça a autoridade daquela pessoa que está falando, é necessário ler o currículo dele ali? É necessário fazer esse preparo como se estivesse colocando a igreja no seu devido lugar, dizendo assim, olha, não questione esse homem. Tudo que ele vai falar é verdade. Não questione porque ele é uma autoridade. Vocês estão proibidos de raciocinar a mensagem dele, mesmo se ele falar uma besteira, uma falsa doutrina aqui, vocês é obrigado a aceitar porque ele é uma autoridade. Esta é a mensagem subliminar. Esta é a técnica de programação neurolinguística para preparar o povo para assistir aquela pessoa completamente sem nenhum senso crítico para aceitar tudo que ele disser. Se ele falar um monte de bobagem, né? Aí o povo ainda detecta, mas se ele falar
uma mensagem ardilosa, 90% verdade, 10% mentira, aí essa que é perigosa. Essa que é perigosa. E se ele vier com uma linguagem muito rica, eloquente, aí o povo que tem, coitado, a mentezinha está escravizada por um raciocínio lógico humano, aí é que ele se torna frágil, né? Perdeu o senso crítico. Não está ali como o povo de Bereia, né? O povo de Tessalônica. Paulo disse que tudo que ele falava lá, o povo balançava a cabeça igual uma lagartixa. Amém, 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 dizendo sim, concordando com tudo. Mas foi lá para Bereia, os bereanos escutou Paulo falar um tempão, mas não aceitaram assim não. Foram para casa verificar se tudo que Paulo estava dizendo estava em harmonia com a Bíblia. E só depois aceitaram o que Paulo disse. Aí Paulo mostrou para todo mundo que eles eram os verdadeiros nobres. Eles tinham o verdadeiro caráter do povo do céu, do povo do reino de Deus. Porque não aceitava tudo que diziam não, porque tinha uma certa lógica. Hoje a igreja é assim, sempre buscando a glória dos homens, o conhecimento dos homens, a lógica dos homens. E Cristo não é assim. Cristo diz, olha, vocês fariseus, vocês religiosos são assim. Vocês são enganados, vocês não enxergam espiritualmente, reconhecem que eu venho da parte de Deus, porque vocês amam a glória dos homens. Continuando, amados, vamos para a pergunta número 6 de hoje, da terça-feira, que nos traz aqui mais um importante questionamento e uma resposta ainda muito mais importante da parte de Cristo, né? Que diz assim o questionamento: qual o principal motivo dos judeus não crerem em Cristo? Cristo agora vai revelar qual é o principal motivo, né? Porque eles não criam, né? Ele já disse no texto anterior, né? Ontem, por exemplo, Cristo falou assim, que ele não recebia a glória dos homens, né? Ele disse, né? E hoje, na primeira pergunta, que nós acabamos de comentar, Cristo falou que eles realmente gostavam muito da glória dos homens. É por isso que Cristo era diferente deles. Cristo só aceitava a glória de Deus, mas eles só gostavam da glória dos homens. E essa é a diferença entre eles. E agora Cristo vai revelar qual o motivo, né? João 5,44, Cristo diz assim: como podeis crer, vós que recebeis glórias uns dos outros, e não buscais a glória que vem do único Deus? Meus amados, que frase, que coisa poderosa Cristo está revelando aqui. Aqui tem muitas informações, eu vou começar aqui de trás para frente. A primeira coisa que Cristo está dizendo aqui, que ele recebe a glória do único Deus. Ele está dizendo que não é Deus, que somente o Pai é Deus, o único Deus é o Pai, e ele recebe glória desse único Deus. Ele não diz, olha, eu recebo glória do outro Deus igual a mim. Não, ele está dizendo, o Pai é o único Deus, não tem dois deuses não. É o primeiro ponto que ele está dizendo aqui. É a primeira verdade, né? Cristo, que ele já disse, eu não recebo glória de homem, já disse no verso 43, no verso 42, no verso 43, ele diz, vocês gostam da glória um dos outros, né? E agora, ele diz que porque eles recebem glória um dos outros, eles não podem crer, porque crer, a crença verdadeira, a fé verdadeira em Deus, está completamente livre de receber glória uns dos outros. Os homens que gostam de ser mencionados com os seus currículos não creem de fato e de verdade. É um religioso cego, pode ser eloquente, pode ser inteligente, pode ser influente, pode ser o que for, mas é cego e não crê. Eles não têm a verdadeira crença, que é crer naquilo que não se pode ver. A fé naquilo que não se pode ver, a verdadeira crença. E Cristo está dizendo bem claro, é impossível que alguém possa crer estando buscando glórias uns dos outros, a glória dos homens. A glória dos homens, ela é escravizatória. Como eu disse no comentário anterior,
é algo que vem para os homens em migalha, e a glória de Deus é incomparável, a glória de Deus é acima de tudo. Olha, os homens não têm condição de superar as migalhas de Deus como glória, que Deus não dá migalha, né? Estou falando aqui um termo de comparação. As migalhas de Deus, como a Bíblia fala que a loucura de Deus não é louca, estou só fazendo uma comparação. A loucura de Deus é infinitamente mais sábia do que o homem mais sábio do planeta Terra. As migalhas de Deus, por exemplo, é só assim, ó. José, um escravo, humilhado, não era ninguém, era um cachorro morto lá no Egito. José era como, aos olhos dos egípcios, era como um Zé Ninguém, um cachorro morto, não valia nada. Se matasse, não valia nada. Era um escravo velho que já tinha tomado uma surra, já tinha colocado lá no calabouço, lá no fundo de uma prisão, não valia nada para os egípcios. Aí, do nada, um escravo que não valia nada, Deus somente elevou esse homem ao homem mais poderoso do Egito, abaixo, hierarquicamente, somente de Faraó. Mas moralmente, espiritualmente, até a Faraó ele era superior. Que até Faraó dependeu dele para sobreviver e não morrer de fome. Veja só o que Deus faz. Essa é a glória que Deus dá. Mas a glória do homem, essa aí dura rápido demais. 5 minutos a glória deles. Pega o microfone e diz assim, esse aqui é o doutor tal, aplausos. O povo bate palma ali, pronto. Passou a glória. Saiu dali, ele é um homem comum, que vai pegar o metrô, que vai pegar o avião, que vai comer um cachorro quente, é o homem comum, que vai chegar em casa, vai fritar um ovozinho para comer. É o homem comum, o homem mais poderoso do universo, o mais rico, né? O homem do universo não, da Terra, né? O homem mais rico deste planeta Terra, ele come ovo, uma comida que a gente come que custa R$1 aí, nas cidades aí, menos de R$1. Todos os homens são iguais. Comem a mesma comida, bebem a mesma água, e aí os homens ficam recebendo glória um dos outros. Isso obviamente, essa glória, esse louvor que os homens dão uns aos outros, é o principal subsídio para a dominação e a escravização dos homens, a dominação. Querem um exemplo? Vamos ver. Sobre migalhas que eu estava falando, né? No tratado comunista, socialista, Stalin deu um ensinamento muito forte. Lá na Rússia, né? Na antiga União Soviética. Né? Os Estados Unidos da antiga União Soviética. Eram muitos estados ali unidos. E então, um regime muito opressor, matando muita gente e tal. Os seus conselheiros chegaram para eles, falando de estratégia para eles, para pedir para Stalin maneirar na força bruta, no braço forte da dominação. E aí Stalin falou assim, vamos fazer o seguinte, vocês já viram uma galinha? Peguem uma galinha, arranque todas as penas dela, vamos arrancar aqui, o sangue pingando, ele arrancando as penas e o sangue pingando da galinha. Arrancou aí as penas tudinho. Depois que arrancou as penas da galinha, coitada toda depenada, o sangue, né, saindo, ele jogou a galinha no chão, pegou umas migalhas de comida e começou a jogar para a galinha. A galinha começou a comer as migalhas. Coitada, morrendo de fome, toda depenada. E aí, a galinha comendo, botou o resto das migalhas no bolso e saiu. A galinha saiu atrás dele. Então ele diz, olha, presta atenção. Assim são aqueles que são dominados, aqueles que recebem glória como migalha. Recebem não só glória aí, né? Porque qualquer benefício que você dá ao povo, né? Ali é no contexto político, a minha fala aqui não é política, a minha fala aqui é espiritual, religiosa e espiritual. Pegando só o exemplo. No contexto político deles lá, é uma forma de dominar o povo. Mas no contexto espiritual, não é assim que Satanás domina os homens? Por uma migalhazinha de glória, por um louvorzinho passageiro, os homens se vendem e se tornam dependentes disso? Pois é. Tem muita gente escravo disto.
E não se esquece que a escravidão, a pior delas, não é a física. Não é o homem que recebe uma corrente, uma algema nos braços, nos punhos. Não. Mas aquela que o homem torna dependente na mente. Vou dar outro exemplo bem simples. Existe 1 milhão delas, mas só uma. As pessoas que se tornam dependentes da internet. Se não sair de casa, não fizer uma foto no espelho para mostrar o seu cabelo penteado, o seu celular novo, a camisa nova que comprou, o vestido novo que comprou, ele não se sente gente. Isso é uma escravidão demoníaca. Nós não somos uma aparência. Nós somos uma essência, nós somos o que Deus colocou em nós no Espírito. Essa carne velha, temporária, ela vai envelhecer e vai morrer. Então, quando Cristo está dizendo para eles lá, olha, vocês estão equivocados, vocês têm que deixar de ser um povo religioso para se tornar um povo espiritual. Só pelo Espírito de Deus vocês vão ter o verdadeiro conhecimento. Vocês precisam deixar de ser escravos do sistema religioso, dos homens religiosos, dos líderes políticos, de quem quer que seja. Foi dado a vocês uma mente, e Deus ainda batiza vocês com seu Espírito, concede o Espírito, para que vocês raciocinem, para que vocês não sejam dominados por ninguém, sejam livres. Foi para isso que eu vim à Terra, para trazer liberdade. Mas infelizmente eles não entendiam. Amados, aceitemos essa liberdade que há em Cristo, né? O mundo oferece com uma mão uma suposta glória, um suposto louvor, uma suposta honra, mas ele arranca tudo que nós temos com as duas, né? E a gente paga com muito juro essa famosa honra, esse famoso louvor que o mundo tenta nos cobrar. Muita gente paga com a própria vida. Que o Senhor nos livre de tudo isso e nos dê sabedoria para compreender as coisas que vêm do céu, essas revelações espirituais maravilhosas, que é para fortalecer o homem, para o homem viver bem neste mundo, vencendo, né, todas as armadilhas que o diabo coloca em nossas vidas, tentando nos destruir.